Olá, pessoas lindas, abençoadas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Eu estou aqui super feliz que eu tenho mais um relato aqui para compartilhar com vocês. Eu sei que vocês que me mandam um relato ficam aí na expectativa todo dia assistindo os vídeos pensando, será que hoje é o meu relato que vai estar no canal? E eu também fico aqui, hoje eu vou gravar esse. Eu adoro, gente, continuem mandando, vocês estão ajudando a salvar vidas. Na verdade, quem salva é o nosso Criador, nosso Pai amado, celestial. Mas Ele usa a vida de todos nós aqui, que somos filhos e filhas amados e amadas do Senhor. Então vamos seguir forte aí com essa força, firmes na fé e levando essa conscientização adiante, ok? Tem ajudado sim muitas vidas e eu tenho visto a gratidão de todos aqui no canal, nos comentários. Continuem comentando e compartilhando, por favor. Obrigada de coração, viu? Somos um time de Deus aqui na Terra. E dia 27 começando o curso de formação em terapeutas, corre lá se você quer vir participar, ainda dá tempo. Até o dia 26 eu tô aceitando ainda o pessoal fazer inscrição. Se precisar dividir no Pix, entre em contato comigo, aqui abaixo tem o meu website, ok? Vamos então direto ao ponto, o relato de hoje. Ela começa dizendo assim: boa tarde, Cris. Eu conheci o seu canal há alguns meses como resposta a muitas perguntas que me fizeram neste período da minha vida. Deus tem te usado muito, mulher. Eita glória, adoro. Não cheguei a me relacionar com o narcisista de quem vou falar neste relato e isso foi por misericórdia de Deus. Glória a Deus por isso. Senti uma repulsa por ele desde os primeiros meses que o conheci e logo te conto os detalhes. Eita, interessante isso aqui, hein? Descobriu que é um narcisista, mas não chegou a se relacionar com ele? Que será? Vamos lá, gente. E ela fala aqui que conheceu o canal há alguns meses como resposta a muitas perguntas que me fizeram neste período da minha vida. Interessante. Vamos continuar. Ela fala que ela se chama Arielle, é o nome que ela escolheu para ela, e ela diz que tem 29 anos. Tive uma infância relativamente tranquila. Meu pai era um homem severo, mas amoroso, fazia tudo e trazia mantimento em casa. Tinha defeitos como todos, mas foi um bom pai. A mãe também cuidou de nós e por isso não trabalhava fora. Eu tinha 1 ano quando a minha irmã nasceu e meus pais, que não tinham como cuidar das 2 bebês ao mesmo tempo, ela coloca entre parênteses, porque o pai não tinha como ajudar pelo trabalho dele, me levaram na minha tia em outra cidade onde eu fiquei com ela por 1 ano. Era uma mulher grossa, muito dura, que não aceitava birras de criança. Para ela, tudo que fazíamos era frescura. Segundo ela, éramos muito mimadas e tínhamos que aprender a fazer os deveres de casa. Tudo tinha que ser do jeito dela. Não lembro de muita coisa nesse período da minha vida, só lembro dessas coisas que ela fazia quando íamos de férias na casa dela. E ela coloca de novo entre parênteses, éramos adolescentes. E ela diz, sou cristã desde pequena, conheci o narcisista oculto, e ela coloca em letra maiúscula, mentiroso, numa igreja em que aderi há 8 anos. Ele é presbítero, e ela põe entre parênteses, até hoje. Parece que eles sempre fazem de tudo para ter algum cargo na igreja e fugir de toda suspeita. E ela põe em letra maiúscula, só Jesus na causa. Muitos estão lá, mas eu deixo claro aqui, gente, que é o seguinte. Não é porque lá dentro tem muitos deles e delas que você vai parar de ir para a igreja. Esse não é o segredo. A intenção aqui dos relatos e dessa verdade que liberta não é afastar você e você falar, tá cheio deles nas igrejas, então não vou para a igreja, porque ela só tem narcisista. Não é assim, gente. Ok? É você se fortalecer. Narcisista tem em todo lado, vai ter no seu trabalho, vai ter pessoas que vão se atrair por você, vão tentar, e quanto mais forte você tiver, eles não conseguem te abusar, não conseguem infiltrar na sua vida. Então esse é o segredo. Então se vai para a igreja e se identificou, você já se blinda, né? As pessoas mais próximas você pode alertar, e eles mesmos saem quando eles percebem que eles não estão conseguindo manipular. Como você falou aqui, presbítero, né? Pois nessa igreja ou ele conhece outros que são como ele lá, que vai dar, né? Vai dando espaço para eles subirem ali, ou são pessoas ingênuas que ainda não têm o conhecimento, a revelação de Deus em relação a esses seres, né? Que é o joio no meio do trigo. E a gente já sabe que é o perverso, enfim, na palavra de Deus fala, mas aí as pessoas dentro da igreja
não conseguem identificar, porque é só com a revelação de Deus. E isso Deus deu para nós. Por quê? Porque Ele tem propósito maior. Ser terapeuta do Senhor aqui na Terra é um deles. Para mim, foi esse chamado. Não sei o seu. Mas para muitos de nós, sim, é ajudar outras vidas, seja com redes sociais, com vídeo no YouTube, canal no YouTube. Deus vai falar, né, com cada um de vocês, mas com certeza Ele deixou você saber, revelou, principalmente na parte espiritual, para que você possa aí ajudar outras vidas. Porque não é todo mundo que consegue digerir isso não e que está preparado, preparada. Deus escolheu nós que estamos aqui, que temos essa revelação, para poder ajudá-lo aqui, né? Exército do Senhor aqui na Terra, para levar luz em meias trevas. Continuando. No início era um irmão bem prestativo, sempre ativo nas coisas da igreja. Ele é líder de um departamento da igreja que atuamos. E ela coloca entre parênteses, eu, minha irmã e meus pais. Ele sempre tentou uma aproximação comigo, sempre. Antes eu não tinha noção de todas as estratégias que ele usava, mas hoje, sabendo do transtorno, eu consigo enxergar como ele se procedia. Eu não gostava dele, nunca gostei dele, por isso nem dava atenção no que ele fazia. Interessante. Quando eles percebem isso, eles falam, como assim? Como que ela não gosta de mim? Como que ela... Todo mundo se apaixona por mim, todo mundo eu consigo encantar e enganar. Por que que ela não? Aí que eles querem mesmo, é uma cisma, uma obsessão, muitas vezes. É só pelo prazer de dizer que conseguiu. Nos primeiros meses que começamos a trabalhar, fomos numa outra congregação junto com os meus pais, porque eles pregariam no evento. No final do culto, a congregação ofereceu um pequeno lanche e ela coloca cachorro quente. Logo falou para nós, eu não como esse tipo de coisa e não como tarde da noite. Começou, né? Eu já conheci alguns narcisistas que têm essas coisas. É o horário que não come depois de não sei que horas, eu não como isso, eu não como aquilo. Às vezes inventam que agora viraram vegetariano, só para manipular você para fazer o mesmo. Ou para pôr sentimento de culpa, ou para fazer você sentir menos do que eles ou elas. Ai, só Deus na causa, gente. É tudo um jogo. E aí, a minha irmã e eu pensamos, nossa, que frescura deste ser, né? Ela coloca entre aspas. Alguns minutos depois de ver que fomos nos servir, ele passou na banca para se servir também. E minha irmã e eu nos olhamos, ela falando, né? Como assim? O cara não acabou de falar que não come cachorro quente? Nem acreditamos o que vimos. Cris, pode parecer bobo, mas isso nos chocou da parte dele. Parecia que ele perdeu a memória. Estávamos confusas porque não acreditamos que esse obreiro mentiu tão descaradamente. Mas acreditem ou não, ele fez isso várias vezes, sim. E muitas vezes é para constranger mesmo, é para afrontar, é para ver, é teste, para ver se você vai lá falar alguma coisa. Enfim. Numa outra viagem, o coisa ruim, ela chama ele de coisa ruim, disse que não comia doces e que cuidava da saúde. Fomos jantar na casa de uns irmãos, eles ofereceram doce e ele esperou todos se servirem e foi se servir também, dizendo que já que todo mundo está comendo, então eu vou me servir. Foi o início da repulsa que eu tive por ele, ela coloca em letra maiúscula. Pedia para Deus para não permitir que se torne um ódio, porque não suporto essa falsidade soberba. Além disso, ele tem 2 idades. Aí ela colocou em letra maiúscula, 2 idades? Sim, ele fala para as pessoas que tem 39 anos. E ela coloca entre parênteses, tudo bem calculado para encaixar com a minha faixa de idade. Mas nos documentos dele tem uma outra data de nascimento que ele não mostra a ninguém. Com nossos cálculos, descobrimos que ele deve ter em torno de 45 anos, pois ele tem 3 doutorados. Gente, eu já vi isso acontecer. Uma narcisista que eu tive amizade e eu descobri 1 ano, ela mente 1 ano a menos, as coisas, mas a data de nascimento dela não é o ano que ela falava, então ela falava que tinha 38, ela tinha 39, eles enganam a eles mesmos. Não sei pra que esse tipo de mentira, né, porque uma hora a pessoa fica sabendo e aí a vergonha é maior pra eles, por causa de 1 ano.
Ok. Ele sempre me pedia ajuda para coisas que ele mesmo podia fazer. Até me pressionou a ser secretária do departamento e eu recusei. O coisa ruim, ela fala, percebeu que eu não era uma cabeça mole. Usava meu pai de vez em quando para me convencer. E ela fala entre parênteses porque eles têm um relacionamento muito bom. Mas meu pai, que é manso e sempre me deixou decidir, só passava os recados sem obrigar eu a nada. Ele sempre me mandava mensagem para perguntar coisas que ele podia ver com outras pessoas. A desculpa para ficar falando com você, né? Ele queria uma aproximação. E eu sempre respondi de forma formal e curta. Isso que nem sabia do transtorno, ela diz. Quer dizer, ela já tratava ele com a pedra cinza, sem nem saber desse transtorno, mas porque ela já teve esse discernimento. Sabe o que me parece no seu caso, Arielle? Ele ativava algum gatilho em você de alguma pessoa, provavelmente algum homem que você teve na sua infância ou no decorrer da sua vida. Gente, a gente consegue sentir só na presença da pessoa. A energia é algo espiritual. Eu já cansei de ver pessoas que foram abusadas por pessoas na infância, né? Homens e mulheres também. E aí, quando tá diante de um pedófilo, de uma pessoa, né, que é abusiva, que é demoníaca, a pessoa sente. Não sei como explicar isso, quem sabe, né, quem já passou por isso sabe, porque é espiritual. Então eu creio que nesse caso aqui, você sentiu nele alguma coisa, algum gatilho que veio de alguma pessoa abusiva que você já pode ter tido relacionamento, né? Depois você fala aí se faz sentido pra você. Mas é interessante, porque assim, esse discernimento que você teve, sem nem saber sobre o transtorno, é algo realmente que é intuição que vem do Espírito Santo ali te falando e você seguiu, você não ignorou. Muito bom. Ela fala aqui, ó, era como uma voz que gritava por perigo dentro de mim. Ele carregava uma energia pesada e ruim, ó lá. Em todos esses anos, ele viajou 2 vezes para ficar um longo tempo fora do país. Eu sentia um grande ufa na minha alma. Um dia estávamos em reunião com outros membros do departamento, ele iniciou um debate sobre algum assunto e eu retruquei dizendo que não era daquela forma e ele sabia que não era, mas discutiu tanto querendo se sair por certo. Não suportei e saí dali para sentar com uma conhecida em outro lugar. Ele saiu e veio conversar com essa conhecida ainda sorridente, dava para ver a felicidade de me ver emburrada, que eu nem olhava para a cara dele. Tudo é um jogo e ele sempre tem que ganhar. Então você foi ali e falou algo que não era aquilo, ele sabia, mas ainda assim ele quis te irritar, te provocar, ao ponto de você sair. É espiritual isso daí, hein? Forte. E aí ela fala, para encurtar, vou para a parte da declaração dele. Há 3 anos atrás, minha mãe teve um sonho onde ele estava parado e eu estava ansiosa, histérica, com um pote de água limpa na mão. Do lado tinha um balde de água suja. Ao ver ele, misturei a água limpa com a água suja. Teve um que me perseguia na rua e minha irmã teve que me defender e xingá-lo porque eu estava parada sem reação. Nós não sabíamos nada naquele momento, nem pensava que ele ia aparecer para falar de casamento com todos os cortes que o dava. Cris, em janeiro passado, meu pai me chama para falar que o cara foi falar com ele e que era a vontade de Deus, que eu era para ele. Que eu era a vontade de Deus para a vida dele. E ela coloca entre parênteses, se eu soubesse. Meu pai me mandou orar. Gente, precisava orar depois de tudo que vi? Nem cego ignoraria esses sinais, mas orei somente por obediência ao Pai. Nunca senti tanta batalha na oração, nem orei direito. Toda vez que orava sobre o assunto, o Espírito Santo dizia dentro de mim, tem algo errado nessa pessoa e ele não é o que mostra ser. Respondi para o Pai que não tenho nenhum sentimento e que não era da vontade de Deus. Cris, o cara foi mais uma vez pedir para o meu pai para que eu orasse de tanta convicção que ele tinha. Aí comecei a me irar com a situação e mandei o recado de volta, em letra maiúscula. Ela falou, não quero. Só não sabia que o cara é surdo. KKKKK. Gente, isso aqui eu vou falar pra vocês. Essas pessoas não estão nem aí, porque eles não se importam, tipo assim... Se você gosta de alguém, vamos dizer, aí você vai tentar conquistar uma moça e fala, e a pessoa fala que não. Já tá claro, você já tentou várias vezes e a pessoa falou que não.
Eles não estão nem aí, porque eles não estão nem aí pro sentimento, eles não te amam. Eles querem sentir o poder sobre você, que conseguiu te manipular, que conseguiu. É um jogo. Então até aí eles estão perdendo o jogo. E eles não aceitam. E aí eles vão e insistem. E eu lembrei de uma coisa aqui, gente, olha só como Deus vai mostrando as coisas. Através dos relatos, teve um dia que eu li um, e hoje aqui eu tô lembrando disso de novo, ainda não falei nos vídeos. Eu lembro de um jovem bonito, viu? Eu lembro do nome dele até hoje, pra vocês verem como marcou, mas por conta da raiva que ele ficou de mim. Bonito rapaz, loirinho, de olho azul. Eu era criança, eu devia ter o quê? Deixa eu pensar aqui, talvez 11, 12 anos. E ele na minha classe começou a me olhar, mas ele era meio travado, assim, meio duro, assim, sabe? Meio rígido, né? Essas pessoas normalmente são mais assim, né? Eles são travados, fechados. E ele veio me pedir um namoro. E eu falei que eu ia pensar na hora, eu tomei um susto, né? Aí eu fiquei pensando, gente, Deus me fez lembrar sobre isso. E eu achava que era vergonha, porque eu era nova, sei lá o que eu pensei, mas eu não me senti bem, confortável, e eu não aceitei. No outro dia ele veio me perguntar, quando eu falei pra ele que eu não queria, quando eu vi, esse menino tava na lousa da escola escrevendo que eu era uma PUTA, falando coisas de mim na classe pra todo mundo ler, falando Cristiane e tal, é isso. E eu olhei, eu falei, gente, ali a beleza que ele tinha externa caiu por terra naquele momento. E eu vi, né, a raiva, eu senti a raiva que ele ficou por mim. E achei tudo muito estranho. Olha só, hoje eu sei que também era um narcisista aí problemático, se bobear um sociopata. E era jovem, viu? Ele não aceitou não, mas depois ele parou, mas nunca mais olhou na minha cara. Muito estranho, né? Ficou com muita raiva de mim. Eu achava ele bonito fisicamente, mas tinha algo ali que não encaixava, não batia, não sentia vontade de dizer o sim. Graças a Deus, né? Porque senão ia ser logo mais cedo ainda os abusos na minha vida. Deus permitiu que fosse só depois. Enfim. E outra coisa que acontece com essas pessoas, eles não têm limites por conta disso. Então você fala, gente, essa pessoa é capaz de qualquer coisa. Então muitas vezes você tem que entrar com a lei, sim. Stalking é crime, ok? E muitas vezes é preciso você ativar a lei. Alguns deles e delas só param quando sabem que algo vai ali prejudicá-los. Quando eles vão ter consequências para os atos deles, ok? E ela continua, acham que acabou depois disso? Não. Ele marcou um dia para vir à minha casa falar pessoalmente comigo. E eu, decidida a acabar com tudo isso, deixei ele vir. E ela coloca de novo em letra maiúscula, um festival de autopromoção. Ele orou e era da vontade de Deus e tinha falado com 2 pastores diretos meus e que esses estavam ajudando ele a orar. Ou coisa ruim, acrescentou que isso é para me mostrar que ele não fazia as coisas da cabeça dele, mas com o apoio de pastores e blá, 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 blá. E no final ele teve a coragem de me perguntar qual é a minha resposta final. E ela coloca depois da palestra dele, kkkk. Para acabar com o festival, respondi que minha resposta permanecia a mesma e não iria mudar. Depois disso, tirei ele dos meus contatos para ele não ver nada sobre a minha vida. Ainda não sabia do transtorno, Cris, por incrível que pareça. A única vez que respondi a mensagem dele foi no meu aniversário. Foi um obrigado bem seco. Acham que acabou? Ela pergunta de novo. Não! Meu pastor principal, um daqueles que o ser disse que estava ajudando na oração, me chamou para expor a situação mais uma vez, dizendo que o rapaz veio falar com ele sobre mim, sobre a vontade de Deus na vida dele. Expliquei tudo para o pastor e disse que não era de Deus. E ela diz, acho que ele ficou meio decepcionado, mas vai passar, ele vai se recuperar. Além disso, 2 pessoas próximas foram falar para mim a favor dele. Ele levantou aí um exército de macacos voadores. Perceberam que o narcisista usou todas as pessoas que tinham influência sobre mim ao meu redor para manipular minha decisão. Fazem isso sim. Às vezes por coisa boba, gente. Já aconteceu comigo numa amizade. Convidou para ir num lugar e eu não podia, já tinha compromisso. Pronto, daqui a pouco liga uma amiga em comum
insistindo, daqui a pouco liga o namorado dela, pô, você não vai, não sei o quê. E você acha que, nossa, como essa pessoa me adora, né? Não, é só porque quer ver o poder de te manipular e fazer você deixar de fazer o que você já tinha combinado pra você fazer. Pra fazer o que ela quer, né? Que você faça. Aí ela diz assim, mas Deus não me deixou ser levada pelo engano desse ser. Glória a Deus por isso. Ele não aceitou minha resposta até hoje e nem vai aceitar. Ele continua tentando aproximação e ela põe em letra maiúscula. Eles não aceitam o não de jeito nenhum. Porque é como se fosse rejeição. Eles não aceitam mesmo. Como ousas? Quem você pensa que é? Eu sou o Todo-Poderoso, a Toda-Poderosa. Só que não. Ok, abrindo um parêntese, um pouco antes de se declarar, ele conversava com uma conhecida minha até ela se apaixonar por ele. Aconselhava ela nas altas madrugadas. E depois dela cair no laço dele, ele jogou na cara dela que ela era muito velha para ele. Que era muito jovem e bonito para ela. E ela fala, misericórdia, tem que ver a cara dele. Ela é aproximadamente 10 anos mais velha. E ela nos contava tudo o que ele dizia sem ele saber. Ele usa ela até hoje para levantar a autoestima. Procura ela quando está com falta de suprimento e logo depois ignora. Ela está se libertando aos poucos com os meus conselhos e depois de saber da minha situação com ele. Olha aí que legal você ajudando a moça, hein? Nesse meio tempo comecei a ter ansiedade, não me sentia bem em cultos onde ele estava, tinha falta de ar no meio do culto, ondas de calor dentro de mim, calafrios, tremedeiras, taquicardia no meio dos cultos e nem sabia o que era. Lembra da resposta de Deus dizendo que o coisa ruim não é aquilo que aparenta ser? Lembro. Então, foi nesses períodos de oração que descobri teus vídeos no YouTube, Cris. Ah, que linda! Amo! Foi resposta pura de Deus. Yes, eu creio. E me alegro. Estava desesperada, quase desistindo de ir para os cultos. Maratonei todos os teus vídeos e entendi tudo sobre o ser com quem eu estava lidando. Gente, isso é real, tá? Você começa a ter esse sentimento, essa angústia, esses ataques de ansiedade, como eu falei, porque são pessoas que não têm limites. Você fala, gente, eu já falei não, e essa pessoa não para, entende? Então aqui no seu caso, daria para você já ter provas o suficiente, pessoas que ele envolveu inclusive, e você denunciar. Eu não sei quantos anos atrás isso aconteceu, tá? Mas fico alerta aqui para todos, ok? Porque assim, começa a te constranger, é algo que você não tá nem mais à vontade para frequentar os lugares que você sempre frequentou, isso é abuso. Ok, um dia perguntei para Deus por que Ele permitiu esse tipo de pessoa se aproximar de mim e Ele me respondeu que era para me dar estrutura emocional para ajudar outras pessoas que precisam. Eu creio. Comecei a cuidar das minhas carências e emoções com a psicologia e hoje estou muito melhor, graças a Deus. Estou fechando a porta do meu coração a pessoas manipuladoras e dissimuladas. Orei a Deus para me socorrer e tirar o cara do meu caminho porque eu não aguentava mais ver a cara dele. E Deus, de amor e misericórdia, permitiu que ele fosse chamado em outra cidade para trabalhar. Ótimo! E ela coloca entre parênteses, mas ele ainda vem para as atividades do departamento aqui na igreja, um fim de semana por mês. Para mim foi a providência, ela coloca de novo em letra maiúscula, milagrosa de Deus. E ela termina dizendo, hoje eu aprendi a ignorar ele. E dentro dele ele deve se perguntar, mas essa guria está cega? Ela não vê tudo que eu sou e tudo que eu estou fazendo? Cris, Deus está me dando tanta graça que mesmo trabalhando junto nos dias que ele vem aqui, eu fico super indiferente com ele. Não existe nada além da saudação, nada. Finjo que ele nem existe e isso dói nele, de forma que dá para ver a raiva na cara dele. E ela termina dizendo, vou finalizar por aqui porque se eu contar tudo, daria um livro, kkkk. Espero que esse relato traga cura e libertação para quem ouvi-lo e particularmente para as pessoas que estão em dúvida, vendo muitas bandeiras vermelhas e não sabendo como agir. Deus é mais. E ela coloca o nosso lema, Cris, sim, o nosso lema, Deus é mais, Deus é maior. É isso aí, fica aqui o relato. E é isso aí mesmo, gente, para levar cura e libertação. Se você tiver em dúvida, tá vendo aí várias bandeiras vermelhas, porque o segredo é você nem entrar. Já que a gente tem a revelação, quem tá aqui hoje, achou os vídeos, né? Deus mostrou? Foi Deus, eu sei que foi.
Deus é lindo, Ele cuida de nós, é porque você já teve a revelação, é porque você já passou por um relacionamento abusivo. Na maioria dos casos, para não dizer que são 100% dos casos. Algumas pessoas ainda se interessam porque ouviram que alguém... Mas é mais difícil. Então, se você já tem esse conhecimento, é se fortalecer para que não vá aí cair em outros, né? No caso dela, é uma experiência muito interessante, diferente dos outros relatos aqui no canal, porque ela não teve o relacionamento mais profundo e próximo, mas ela passou na pele o que é esse constrangimento, esse desespero, né? Essa angústia de estar ali com uma pessoa que insiste. É invasivo, gente. A pessoa não respeita, eles não respeitam nada nem ninguém. É tudo que eles querem, é a hora que eles querem, do jeito que eles querem. Se fugiu disso, é a perda de controle. E aí isso deixa eles desesperados. Mas ele vai ter que viver a vida dele, aí o resto da vida dele, engolindo isso daí, né? Não dizem, eles mesmos falam muitas vezes uma frase, aceita que dói menos? Então, aceita que dói menos. Glória a Deus por sua vida, glória a Deus por seu relato, glória a Deus por todo o discernimento que Deus te deu e de você ter ficado firme até o fim. Que fique aqui de exemplo para todos que estão aqui assistindo, ok? É isso aí, vamos fazer que nem ela, que nem a Arielle. Siga aí sua intuição, firme e forte, não se sinta culpada, você não está julgando, condenando ninguém, você está simplesmente observando, tendo discernimento, e isso Deus nos orienta, prudentes como as serpentes. Bom? Obrigada a todos que estão aqui, um beijo enorme no seu coração, fiquem com Deus, Deus abençoe e até o próximo relato. Tchau, tchau!